Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas de Direito Penal e aí vamos começar com os crimes contra a vida. Bem, o macete que eu dou para você sobre o crime contra a vida é o seguinte, é a chamada ISA, H-I-S-A, mas pelo amor de Deus, não confundam o S com o suicídio por si só. Homicídio, infanticídio, instigar ao suicídio e aborto, ok? Bem, então nós vamos falar hoje do crime de homicídio, esse vídeo vai ser a parte 1. O homicídio está previsto no artigo 121 e ele tem como bem protegido, bem tutelado, a vida. Só que o que é a questão da vida e o que é a questão da morte? Primeiro, que a vida está garantida na Constituição, mas ela não é absoluta. Isso porque existem hipóteses onde haverá a pena de morte, como por exemplo no estado de guerra, porque eu tenho a traição e aí tu tem lá a punição máxima, eu acho que salvo engano o artigo 355, que vai falar sobre a pena de morte. É um crime material, ele precisa do resultado acontecer para ter a sua consumação, ok? Bem, sobre a discussão de morte e vida, eu tenho ali que antecede a própria ideia de homicídio, a nova perspectiva acerca dos transplantes de órgão. É uma lei de 97 e a partir disso eu tive que mudar a minha concepção sobre o homicídio. Quando que eu posso determinar que a pessoa morreu? Bem, o entendimento atual é que quando da ausência dos atos encefálicos, ou seja, dos impulsos encefálicos, quando eu tenho uma morte encefálica, é que eu tenho então um resultado morte. Já em bioética, dependendo da questão, nós vamos tratar de mais dois elementos. A questão da morte encefálica, a ausência de reflexos involuntários e da parada cardíaca. Um dos pontos que a gente comentou em aula é a diferença entre o coma e a morte. Porque a pessoa ela pode estar sendo mantida sobre aparelhos, mas a questão respiratória, então cardiovascular, mas eu só vou determinar especificadamente a questão da morte do indivíduo com a total perca das capacidades cerebrais do encéfalo, ok? Perdão, das perdas das capacidades do encéfalo, então determinando a morte encefálica. Então o estado vegetativo e o coma vai depender da situação. Nós temos alguns casos nos Estados Unidos, quando a pessoa ela fica atrelada a essa condição de manutenção de vida somente em razão dos aparelhos e não há possibilidade de reversão, e aí se discute se liga ou desliga os aparelhos. E aí é por isso que a gente precisa tratar de uma questão importante. Bem, sobre a morte, primeira coisa, não romantize a questão da eutanásia. Eutanásia é homicídio. Eutanásia é matar alguém. A diferença é que a subjetividade, o valor interno para ser aplicado na eutanásia é que é distinto. Quer dizer, quando se pratica uma eutanásia, se está impelido por um relevante valor social, moral, há algo em torno daquela situação, tu quer tirar o sofrimento da pessoa, não tem um motivo egoístico, eu quero que ela morra, não. É porque a pessoa está sofrendo, tu fica desnecessariamente perpetuando o tratamento dela. Inclusive, esse prolongamento excessivo, sem meios eficazes a reverter aquela situação da pessoa, é chamada de distanásia. No outro giro, nós temos ainda a ortotanásia, que é a chamada de morte digna. O paciente fala que não quer determinado tratamento porque ele vê que é ineficaz e ele abre mão desse tratamento, então é chamada de ortotanásia, ok? Então esses três elementos são importantíssimos para a gente dar entendimento quando a gente for falar de homicídio privilegiado. Bem, quem pode ser o sujeito ativo no homicídio? É um crime comum, então qualquer pessoa, não há circunstâncias especiais. Agora, e o sujeito passivo? Bem, entende que o sujeito passivo ele é extraútero, ok? Então é extrauterino, ele tem que sair já do útero da mãe. Então, Nutt explica pra gente que eu posso considerar o homicídio a partir do momento de iniciar o parto na cesárea com o corte do abdômen, ou então, quando for natural, quando eu tenho então a dilatação e o início da retirada do feto. Se o feto tiver com vida quando da retirada e por alguma circunstância acontece um crime de homicídio, cortam, enfim, acontece qualquer tipo de barbaridade, ali eu tenho evidenciado o homicídio e não o aborto. O aborto é sempre intrauterina, ok? Show! Bem, então eu tenho que o sujeito ativo ele é comum, o sujeito passivo vai ser qualquer pessoa nascida de uma mulher, por enquanto, que nasce com vida e tem essa sua vida ceifada. Então o indivíduo precisa nascer com vida. Se ele não nascer com vida, se a pessoa não estiver com vida, não tem como realizar o homicídio porque seria um crime impossível. E a gente trataria das hipóteses de vilipêndio, a depender do caso. Então, no artigo 121, nós temos lá, matar alguém, crime, pena, 6 a 20 anos. Então, é o chamado simples, homicídio simples, e é o caput.
Também Nutt traz outra crítica que eu gosto bastante, por isso eu vou ser bem incisivo nisso, referente à questão de que o homicídio simples, quando praticado por bando, que comete já esses atos de crimes, ele é tratado como crime hediondo. Só que aí Nutt vai lá e fala, bem, não tem como eu falar que o homicídio simples por si só ele é hediondo, porque nesse caso, para reconhecer a hediondez, eu tenho um outro elemento. E as pessoas que matam com promessa paga, matam como um grupo de extermínio, por suposto que já tem um motivo torpe, então ele já seria qualificado, e o homicídio qualificado já é tratado como hediondo, ok? Agora, sobre o homicídio privilegiado, parágrafo 1º, quando você comete o crime impelido de relevante valor moral, social, ou sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação. Perfeito. O que isso faz? Isso daí é tratado como causa de diminuição da pena, ou seja, é aplicado na terceira fase da dosimetria penal. E como corresponde isso? Como que eu caracterizo? Primeira coisa, é um elemento subjetivo do indivíduo, é um caráter pessoal. Então, não vai se comunicar com os outros autores se esses outros autores do delito não tiverem aquela mesma condição. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma família que deseja praticar eutanásia com o seu parente que está sofrendo e eu tenho um devedor que só quer que o cara morra para ele parar de dever. E o devedor vai lá, tira da tomada para o cara morrer. Esse cara cometeu o quê? Eutanásia? Ele cometeu uma eutanásia negativa, ele cometeu um homicídio, e ainda um homicídio qualificado, ok? A família, se estivesse realizando esse ato, aí sim poderia estar realizando uma eutanásia, atraindo para si a questão do elemento subjetivo, né, do privilégio. Bem, sobre o privilégio, eu tenho causa social e moral, que é relevante à ideia de como um homem médio se portaria naquela situação. É uma coisa que eu vou atrelar tanto ao teor social, de como a sociedade iria verificar aquilo, como o ânimo interno do indivíduo. Ou seja, aquela tensão do relevante valor moral interno, a questão do princípio, ok? Bem, sobre violenta emoção. Perceba que o nosso código, no artigo 121, parágrafo 1º, fala de domínio de violenta emoção. Porque o artigo 65, inciso 3º, A e C, vai tratar também do relevante valor moral e social e de violenta emoção, só que por caso de atenuante, ou seja, segunda fase da nossa dosimetria. Nesses casos, eu tenho que, quando eu falo de domínio, é aquela coisa que me deixa cego, me deixa impelido, assim, envolto a tanta emoção que eu não consigo me controlar naquele momento. Então eu sou envolto a uma violenta emoção, mas eu estou totalmente dominado, eu faço aquele ato cego. O que é diferente da violenta emoção, porque é uma coisa que não é imediata, ela tem uma questão de uma amargura, ela traz uma questão imediata em razão de um ato que aconteceu, e tu pode realizar aquele ato ali posteriormente, atraindo para si ainda a questão da atenuante, ok? Mas para causa de diminuição da pena precisa ter o domínio. Agora, sobre a injusta provocação, é muito importante também a gente destacar que o artigo 65 também traz da injusta provocação. O que vai ser diferente da causa de diminuição da pena é o tempo. Quando eu falo de logo após, eu determino um marco temporal. E nisso, o homicídio privilegiado determina que tem que ser logo após. Se não tiver o logo após, só houver essa injusta provocação, eu vou estar falando da possibilidade da atenuante, ok? Bem, a injusta provocação, ela ainda precisa ser verificada caso a caso, porque dependendo da situação, vai ser interpretado como injusta provocação ou não. O exemplo mais interessante que trata na doutrina é a questão do xingamento. Por quê? Porque uma pessoa que é xingada diariamente, ou que tem a prática de realizar, de falar essas agressões baixo calão, ela não pode atrair para si, como essa injusta provocação, a questão dessa habitualidade que já existe. Então, por exemplo, o cara vai lá e chega, fala seu filho da mãe, não sei o que, não sei o que. Ela não pode, de repente, num dia qualquer, falar assim, agora eu não aceito mais e agora eu estou realmente impelido por uma injusta provocação. Não, é diferente. Para atrair a causa de diminuição da pena, essa injusta agressão, ela tem que fugir dessa habitualidade. E aí o exemplo que também o Nutt traz, que eu acho bem interessante, que ele fala do pai de família, que está com seus familiares, e aí ele é provocado, xingado, e ele não tem esse hábito, e aí ele é compelido pela emoção, e ele é injustamente provocado, e logo em seguida ele realiza um ato. Aí nesse caso eu consigo verificar a questão do homicídio privilegiado. Bem, ainda sobre homicídio privilegiado, é importante destacar que o privilégio, quando realizado com uma qualificadora, ou seja, um homicídio privilegiado qualificadora, afasta a hediondez que o homicídio qualificado traz.
Isso porque a lei dos crimes hediondos não fala da previsão de um homicídio privilegiado qualificado, fala somente do homicídio qualificado, ok? Então, nesse caso, o privilégio mais a qualificadora afasta o status de hediondez do crime. Agora, uma coisa interessante sobre a tentativa e o concurso. Admite tentativa? Sim. Lembra que eu tenho as diferentes formas de tentativa. Aquela que realiza, lembrando, artigo 14, segundo ele fala lá, a tentativa é quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, ele não consegue concluir. E aí eu tenho diferentes tipos de tentativa. Eu tenho aquela tentativa onde eu emprego a ação delituosa, eu causo o dano, mas aí o dano não chega a resultar no objeto que eu gostaria, justamente porque houve situações alheias ao meu controle, alheias à minha vontade. E aí eu tenho outra possibilidade de tentativa, que é quando eu faço o seguinte: eu procedo à minha empreitada, só que no meio da minha empreitada, os artifícios que eu utilizei para chegar naquele mecanismo, naquele resultado, por exemplo, morte. Eu quero dar morte com arma de fogo, e aí eu tenho 6 balas. E eu vou lá e atiro, gasto as 6 balas, mas eu não consigo atingir o resultado de lesar a pessoa. Mas ali eu tenho uma tentativa que não causou dano imediato na pessoa, mas que se consuma justamente porque eu só não atingi porque eu tinha uma impropriedade ali de continuar dando mais tiros, ok? Bem, eu ainda tenho a possibilidade da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Desistência voluntária, eu posso proceder com o resultado morte, quer dizer, eu comecei a atirar na pessoa, atirei na perna, atirei no braço, quando eu vou atirar na cabeça, eu não quero atirar e saio. Eu desisti voluntariamente. E aí o nosso Código Penal diz que o agente responderá até onde ele praticou os atos. Quer dizer, para homicídio eu preciso do chamado animus necandi. Só que se durante a empreitada eu mudei de ideia e não quero mais produzir o resultado morte, eu só vou responder pelo resultado que eu produzi. E o arrependimento eficaz? No caso do arrependimento eficaz, eu cogito, preparo, executo, e quanto do resultado, eu tento minorar. Lembra do intercrimes? Eu tento minorar isso, quer dizer, eu vou lá e vou levar a pessoa para o hospital, eu quero que aquele resultado depois não alcance. Então eu tenho como fazer uma atribuição de diminuição da pena do indivíduo. E aí, por fim, a questão do concurso de agentes. É permitido o concurso de agentes no crime de homicídio? É. O que eu vou verificar? No crime de homicídio eu tenho que verificar autoria, coautoria e participação. Nisso daí eu vou determinar qual é a responsabilidade de cada um dos indivíduos em razão da individualização da pena. Então eu vou verificar se o ânimos, ou seja, o limiar subjetivo do agente que estava levando as pessoas para realizar um furto, era só o furto e lá dentro aquela coisa desenvolveu e virou um homicídio, aquele indivíduo que estava ali conduzindo, ele não tinha essa intenção de realizar tal ato. Então imagina, as pessoas vão entrar numa casa de um sujeito à noite, pensando que a casa estava vazia. Tu tá lá no carro. Só que na verdade, esses 2 caras que entraram já estavam pactuados de realizar um homicídio e tu não sabias. Então eu vou analisar exatamente o limiar subjetivo, o que pretendia o agente para determinar como que ele ficaria encaixado nessa situação típica, ok? Se ele tinha intenção, se ele tinha como saber, se ele de certa forma forneceu os meios, o cara foi lá e entregou uma arma para assaltar. Então, nesse caso eu vou verificar o nível de participação, mas é permitido sim o concurso. Tranquilo? Bem, em linhas gerais, essa foi a nossa aulinha rapidinha de hoje, nossa parte 1. Na próxima aula a gente continua e até a próxima.